E eu queria convidar-vos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Evangelho de Mateus no capítulo 9, e gostava de partilhar convosco mais um pensamento acerca deste capítulo. Não sei se recordam, a última vez que eu falei foi acerca deste capítulo, onde na altura eu fiz destaquei de facto o aspecto da evangelização e o trabalho do Senhor Jesus, o empenho, a dedicação, a rapidez, a importância de realmente nos preocuparmos com os outros, acima de tudo com a preocupação de levarmos a mensagem da salvação aos outros. E ao longo deste capítulo nós encontramos várias personagens. Temos logo de início o paralítico, que o Senhor restaurou não só fisicamente, mas espiritualmente, a quem o Senhor perdoou os seus pecados. Temos depois Mateus, o publicano, ou o cobrador de impostos, a quem o Senhor Jesus foi à casa dele, se juntou com ele em sua casa, e onde Mateus, aproveitando a presença do Senhor Jesus na sua casa, convidou também outros publicanos para o ouvirem. E sempre ao longo do capítulo nós verificamos que alguns criticaram a atitude do Senhor Jesus. Ou era por o facto de perdoar pecados, ou era pelo facto de comer com publicanos, ou seja, pessoas que não mereciam, que eram desprezadas, com a qual ele não podia ter realmente qualquer comunhão. E as pessoas que realmente criticavam o Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus fazia a obra, estes iam criticando. E os que iam criticando eram religiosos, eram pessoas que tinham responsabilidade, mas que se preocupavam com tudo, menos com o mais importante. E o mais importante para eles não era o facto de Mateus precisar de ouvir a palavra de Deus, mas era aquilo que Mateus era. Olharam para aquilo que Mateus era e não para a necessidade de Mateus. E infelizmente vivemos num mundo, numa sociedade em que alguns são marginalizados, que são colocados à parte e com os quais não se pode ter, para alguns, e normalmente são religiosos com os quais não se pode falar, não se pode ter comunhão. Toda a gente, não importa o que és ou o que foste, o que importa é que todos tenham uma necessidade, e a necessidade é da salvação. Porque todos, sem exceção, diz a Escritura, são pecadores. E como pecadores que são, estão condenados ao inferno, condenados a uma eternidade de sofrimento. Diz a palavra de Deus, não sou eu, é a palavra de Deus que diz, em que todo aquele que de facto desprezar a salvação que Deus dá no Senhor Jesus Cristo, será lançado do lado dos fogo e enxofre, onde há pranto e ranger de dentes, onde há trevas, porque irão passar uma eternidade separada de Deus. E portanto, todo o homem está nessa condição, é um pecador perdido, é um pecador, e como pecador que é, precisa de salvação, precisa de se reconciliar com Deus, porque o seu pecado faz separação entre si e Deus.
E o único que derrubou a barreira, a parede da separação que existe entre Deus e o homem, foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele, ali na cruz do Calvário, que derribou a parede que existia entre o homem e Deus. Mas para que isso seja válido, para que essa obra, a obra do Senhor Jesus Cristo seja válida, eu preciso de crer, preciso de reconhecer que sou pecador e preciso de reconhecer que Jesus é o meu Salvador, que Ele morreu na cruz por mim. Ele morreu na cruz por mim. A salvação não é coletiva, a salvação é individual. Sou eu que preciso da salvação, sou eu que preciso de me reconciliar com Deus. E por isso, esta é a situação de todo homem. E por isso, nós, ao chegarmos ao final deste capítulo, nós lemos que nos fala acerca da seara e da falta de ceifeiros. A seara era grande naquela altura. O Senhor Jesus diz que a seara é grande. E a seara não diminuiu. A seara continua grande. A seara é este mundo. Este mundo está cheio de almas que partem diariamente para o inferno. Partem diariamente para o inferno. E muitas delas partem sem ter o conhecimento de que de facto são pecadores e que precisam da salvação. E muitas delas partem sem esse conhecimento. E sabem porquê? Porque nós não somos verdadeiramente servos. Porque nós, como igreja do Senhor, não somos verdadeiramente servos. Porque a seara é grande. E dizia o Senhor Jesus, os ceifeiros são poucos. E eles continuam a ser poucos. Os ceifeiros continuam a ser poucos. Olhando para a dimensão da seara, os ceifeiros continuam de facto a ser poucos. E de facto, irmãos, os ceifeiros são poucos. Porque são poucos aqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o que aprouver. São poucos aqueles que têm, de facto, a noção da sua responsabilidade. A responsabilidade de que, de facto, eu no meu trabalho, eu tenho a responsabilidade perante os meus colegas de fazer-lhes conhecer Deus, fazer-lhes conhecer quem é o meu Salvador, fazer-lhes conhecer a palavra de Deus. Eu tenho essa responsabilidade e cada um de nós que somos do Senhor, que somos salvos pela sua graça, temos essa responsabilidade de sermos ceifeiros, de sermos servos do Senhor, servos do Deus vivo e verdadeiro, servos daquele que ama o pecador, que quer salvar o pecador. E como diz a Escritura, como se poderão salvar se não há quem pregue? E de facto, quantas vezes nós, no nosso local de trabalho, na escola, temos a oportunidade para falar do Evangelho, para falar da Palavra de Deus, e falamos tudo, menos do mais importante, que é, de facto, a Palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, de facto, essa é uma realidade do tempo do Senhor Jesus e é uma realidade no nosso tempo. É necessário ceifeiros, é necessário homens e mulheres que sejam de facto os servos que Deus quer que nós sejamos. É por isso, é para isso que o Senhor tem aqui a sua igreja. É para isso que o Senhor tem a sua igreja. Quantos familiares nossos estão perdidos? E o que é que nós temos feito para os ajudar a entender a palavra de Deus? O problema é que muitas vezes nós não os ajudamos a entender a palavra de Deus e ainda por cima os afastamos ainda mais de Deus devido ao nosso comportamento, devido às nossas atitudes, devido de facto é que não falamos da palavra de Deus, nem somos um exemplo
nem para os nossos familiares, nem para aqueles que de facto nos cercam. E muitas vezes, em vez de servirmos, criticamos. Em vez de servirmos, criticamos. Irmãos, eu gostava de, nesta manhã, que nós chamar a nossa atenção para um outro versículo que nós temos aqui e que nos diz assim, que é o versículo 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Estas palavras foram dirigidas àqueles que criticavam o Senhor Jesus, que eram religiosos, eram homens com responsabilidade, eram religiosos. E o Senhor diz-lhes, ide, aprendei. Eles precisavam de aprender algo. E nós não precisamos menos. Há tanta coisa que nós precisamos aprender. Há tanta coisa que nós precisamos de aprender. E o Senhor Jesus, este versículo, ele é uma citação de um outro que nós temos em Oséias. Em Oséias capítulo 6 e verso 6 diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Portanto, o versículo que o Senhor Jesus citou, é uma citação deste de Oséias. Aquilo que o Senhor faz, diz também ao seu povo terreno, à nação de Israel. Diz ele, porque eu quero misericórdia. O que eu valorizo mais, diz o Senhor, o que é mais importante para mim é a misericórdia. Isto até parece um paradoxo, porque o Senhor requeria que fossem feitos sacrifícios. Mas o Senhor diz, para mim o mais importante é a misericórdia. Porque os sacrifícios eram um ritual. Era um ritual que muitas o faziam, grande parte. E nós vamos ver noutros versículos, em que era feito num ritual sem ser valorizado. Não era valorizado, era feito por fazer. E, de facto, estes religiosos, a quem o Senhor dirige estas palavras, eles, no fundo, eles eram muito zelosos da Escritura. Eles tinham conhecimento das Escrituras e eram muito zelosos da Escritura. E por isso eles criticaram o Senhor Jesus quando ele disse que perdoava pecados. Porque eles sabiam que a Escritura dizia que só Deus podia perdoar os pecados. Portanto, eles eram muito zelosos da Escritura e sempre prontos a criticar, a zelar pelo cumprimento das Escrituras. Mas tudo aquilo era apenas religião. Era apenas religião. Porque depois, estes mesmos que de facto criticaram o Senhor Jesus chamou-lhes o quê? Víbora. O Senhor Jesus disse-lhes que eles eram o quê? Eram como os sepulcros. Eram como os sepulcros. Que de facto por fora, quando a gente vai aos cemitérios, por fora nós temos grandes obras de arte nos cemitérios. Obras de arte tremendas. Mas o que está lá dentro está podre. O que está lá dentro está morto. Está podre. E era aquilo que o Senhor Jesus dizia, eles tinham uma aparência de religiosos, muitos deles punham-se a orar às esquinas para que os vissem e dissessem que eles eram de facto homens religiosos, eram realmente pessoas muito espirituais, muito religiosos. Faziam grandes jejuns para terem aquele aspecto de pálido, para serem de facto valorizados pelos homens. Mas é que nós conhecemos o exterior, mas Deus conhece o interior. O Deus, a seguir a eles, de facto manifestarem todo este zelo pela palavra de Deus, por Deus, a seguir,
maltratavam as viúvas, maltratavam um e outro, não tinham compaixão por ninguém, exploravam. Por isso o Senhor diz, misericórdia quero e não holocausto. O que é mais importante é a misericórdia. O que é mais importante para Deus é a forma como eu trato os outros. E sabem, este versículo diz-nos, ide e aprendei. Nós precisamos de aprender. De quem é que nós devemos aprender? Acerca da misericórdia, como acerca de tudo. De quem é que nos pode ensinar acerca da misericórdia? Não é Deus? Quem é que é mais misericordioso? Nós estamos aqui é porquê? Pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus por cada um de nós. Nós não estamos aqui pelos nossos méritos. Nós não fizemos nada para merecer estar aqui. Acima de tudo, não é o estar aqui. É o estar aqui com a certeza da salvação. É o estar aqui com esta certeza de que se hoje mesmo eu partir, eu sei que vou estar para sempre na presença do meu Senhor. E se eu hoje tenho esta certeza, não é pelo aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que Deus fez para comigo. A misericórdia que Ele revelou para comigo. Em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, diz-nos assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, e pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Deus que é riquíssimo em misericórdia. E de facto, irmãos, não fora a misericórdia de Deus, e eu continuaria lá fora, perdido, sem esperança neste mundo. Não fora a misericórdia de Deus, eu continuaria o meu caminho, o meu percurso, e terminaria no inferno. Terminaria numa eternidade separada de Deus. Mas porque Deus teve misericórdia de mim, teve compaixão de mim, olhou para mim e me viu perdido e abandonado, deixa-me dizer, desgraçado neste mundo. Porque quando alguém precisa de misericórdia, é alguém que entrou em desgraça. E eu vi-me perdido neste mundo, sem fé, sem esperança, sem Deus, sem nada. E o Senhor, foi Ele que se aproximou de mim. Foi Ele que teve misericórdia de mim. Foi Ele que me disse, eu amo-te. Olha para o Calvário. Vê como eu te amo. Eu entreguei o meu filho amado. Eu o entreguei na cruz do Calvário por amor de ti. Portanto, eu amo-te. Eu quero-te. Eu quero que tu passes a eternidade comigo. E não só passes a eternidade comigo, comeces desde já a caminhar comigo, a ter comunhão comigo, a andares na minha presença. E eu dou graças a Deus porque há 30 e muitos anos eu caminho com o meu Deus e Ele caminha comigo. E porquê? Porque eu sou melhor do que vocês? Não. Pela misericórdia de Deus. Ele teve misericórdia de mim. Ele tem misericórdia de todos nós. E não fora isso, não haveria esperança para nós. Então, o Senhor diz, ide, vocês precisam de aprender algo. Aliás, ainda um outro versículo em Mateus, também no capítulo 12 e verso 7, diz, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e sacrifício e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Se vocês soubessem o que significa, nós não sabemos, precisamos de aprender. O que é que significa misericórdia? O que é que significa ter misericórdia?
O que é que significa, de facto, nós manifestarmos misericórdia? Precisamos de aprender. E reparem que o versículo diz: ide. Aprender esta misericórdia, nós aprendemos diariamente. É diariamente que nós aprendemos a ser misericordiosos. Quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais nós conhecemos o Deus que é misericordioso, e mais a misericórdia de nós nos afetará. E nós agiremos para com os outros com misericórdia, tendo compaixão dos outros, das almas que estão à nossa volta. O mais importante para o Senhor é, de facto, a misericórdia. Não é? Nós, irmãos, nós temos versículos nas Escrituras, podemos ler em Isaías, em que o Senhor revela, até em algumas alturas, o desprezo por aquilo que o seu povo fazia. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 e versos 10 a 17, diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, as aborreço a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. O Senhor estava cansado das ofertas, da atitude do povo. Ou seja, o povo oferecia os sacrifícios, mas na atitude que eles tinham era uma hipocrisia tremenda. Porque faziam as ofertas num ritual, sem valorizarem, e depois desprezavam o Senhor. Desprezavam os outros. O seu comportamento era reprovável. E, no entanto, eles eram empenhados em fazer as suas ofertas. Eles cumpriam com os seus rituais. Mas era tudo fachada. Era tudo fachada. E como eu disse e repito, o Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece as nossas intenções. O Senhor conhece a forma como fazemos as coisas. Por isso, o Senhor continua a falar hoje a cada um de nós. O que é mais importante é a misericórdia. Não é o oferecer. Por vezes nós oferecemos muito, estamos muito empenhados, fazemos muita coisa. Mas o problema devemos parar e pensar: eu estou a fazer isso para quem? Eu estou a fazer isso para mim ou estou a fazê-lo para o Senhor? Eu estou a fazê-lo com verdadeira intenção e sinceridade de glorificar o nome do meu Deus? Ou estou a fazê-lo para me mostrar, para sobressair, para que vejam que eu sou mais, que eu sou muito religioso, que eu sou muito zeloso? Qual é a verdade das nossas atitudes? Somos muito zelosos pela obra do Senhor aqui dentro, em conjunto, mas depois chegamos lá fora e andamos aos pontapés uns aos outros, às ofensas, tratamos mal aqueles que estão à nossa volta. De que serve o que fizemos aqui? De que serve? Qual era a sinceridade que nós tínhamos ao fazer o que fazíamos? Havia verdade? Havia sinceridade? O que o Senhor mais valoriza, ainda que valorize o que nós fazemos na igreja, o que o Senhor mais valoriza é o que fazemos lá fora. É o que fazemos junto dos outros. É a forma como tratamos os outros. É a misericórdia que revelamos para com os outros. E misericórdia não é só quando eu vejo... nós temos
Lucas 10, nós temos aquele exemplo. Em Lucas, no capítulo 10, e versículos, Lucas 10, Lucas capítulo 10, conhecemos esta parábola e que o Senhor contou, versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, tirou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. O que usou de misericórdia para com ele, aquele que teve compaixão daquele homem. E quem teve compaixão daquele homem foi aquele que menos se esperava. O religioso passou de lado. O levita, filósofos e toda aquela filosofia não tiveram valor. Mas aquele de quem não se esperava foi esse que revelou compaixão para aquele homem. Isto é uma figura também da forma como Deus nos trata. Deus olha para a necessidade do homem. Não olha para quem é o homem. Não olha se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, se é coxo, se é cego. Não. Deus olha para o coração, olha para a necessidade. Deus tem compaixão de todos. O Senhor Jesus Cristo disse para este: vai e faz o mesmo. Tem compaixão. Ajuda. Leva. Tem misericórdia. E ter misericórdia não é só quando alguém está aflito, está necessitado. Porque ter misericórdia é também ajudar as almas a conhecerem o plano da salvação. Fundamentalmente, ter misericórdia de alguém é levar alguém ao conhecimento do Senhor Jesus. Porque esse alguém está perdido. Não está em pior situação do que qualquer outro. Está em pior situação de qualquer outro, porque esse está na iminência de partir para a eternidade, para uma eternidade sem Deus. E é esse que requer de facto a nossa misericórdia, requer de facto a nossa atenção, requer que caminhemos e possamos ir na sua direção para ajudá-lo e mostrar-lhe quem Deus é. E eu devo mostrar isso, devo ter essa misericórdia, não é só por palavras, é também por ações, é também pela vida, pelo nosso comportamento. É isso que Deus espera, é isso que Deus diz: aprende. Aprendamos de Deus, olhemos para Deus. Se queremos aprender o que é misericórdia, olha para Deus e vê como Deus te tratou. Como Deus teve misericórdia de ti. E por vezes, nós que beneficiamos da misericórdia de Deus, não temos a mínima misericórdia por quem nos rodeia. Revelamos desprezo. Revelamos de facto abandono. E sabem, às vezes é como aqueles filhos que se lembram da mãe no dia da mãe. Mas o resto dos outros dias nunca mais se lembram dela. A gente tem que se lembrar todos os dias dos nossos pais. Dos nossos pais nós devemos lembrar-nos todos os dias. Da mesma forma devemos lembrar-nos do Senhor todos os dias. E todos os dias nos devemos lembrar que há pessoas à nossa volta que estão perdidas. Lembrar-nos deles, ter misericórdia deles, ajudá-los. Sermos um exemplo para eles, mostrando quem somos, filhos do Deus Altíssimo. Aprende, diz o Senhor, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Por isso, irmãos, aprendamos do Senhor o que é ser misericordioso.
O que conta para o Senhor, eu repito, e acima de tudo repito para mim mesmo, o que conta para o Senhor, aqui dentro é fácil. Sermos misericordiosos uns para com os outros, darmos bem uns para juntos, o que importa é lá fora. O que é que nós fazemos lá fora? Revelamos misericórdia ou revelamos desprezo? O que é que nós fazemos lá fora? Afastamos as almas de Deus? O nosso testemunho afasta em vez de aproximar? Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que o Senhor veja de facto em nós que nós aprendemos diariamente e que vê em nós misericórdia. A misericórdia que Ele revelou para connosco. Que o Senhor nos abençoe.